Well, hello again. Olá novamente. If the Lord tarries next time I come, perhaps I'll know a little Portuguese. Se o senhor não voltar, talvez da próxima vez que eu vier eu saberei um pouco de português. But I am a slow learner. Mas eu aprendo devagar. But I did look at your hymn book a little today. Mas eu dei uma olhada no inário de vocês hoje. And perhaps one of the brothers could start hymn number 55. Talvez algum irmão pudesse começar o hino 55. Let's pray. Vamos orar.
Our God, our Father, Nosso Deus, nosso Pai, we thank Thee for the love that has reached out to us, nós te damos graças por o amor que veio até nós, coming right to where we were vindo de onde tu estavas and lifting us up e nos levando out of the horrible pit of sin acima de todo esse poço do pecado and putting our feet upon a rock. e nos colocando numa rocha firme. We thank Thee for the gift of Thy Holy Spirit Damos graças pelo dom do Espírito Santo to shed Thy love abroad in our hearts, de compartilhar este amor nos nossos corações. giving us confidence in Thy love Nos dá confiança no teu amor and Thy wisdom, e tua sabedoria and so we can rest para que possamos descansar, that our times are in Thy hand. que nosso tempo está em tuas mãos. Tonight, Lord Jesus, we look up to Thee Esta noite, Senhor Jesus, esperamos de ti as head of the church, which is Thy body, como cabeça da igreja, que é teu corpo, for that precious nourishment por por essa preciosa nutrição that flows down to us. que flui para nós. So we ask Thy blessing on a few minutes as we spend in the Holy Scriptures. Então, pedimos tua bênção nesses minutos que estaremos meditando na tua palavra, We ask that it would be food for us que possa haver alimento para nós, to build us up in our most holy faith. para nos edificar na nossa fé. We give Thee thanks. We ask Thy blessing, our God, our Father, Nós damos graças e pedimos tua bênção, In the a Deus, worthy nosso name. Pai, no digno nome of our Lord Jesus Christ. de nosso Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. Paper Bible. Uma Bíblia de papel. Sim. So we'll turn together. John 15, please, first. João 15. I turn to John, but I really have on my heart to speak about Paul's ministry tonight. Nós vamos abrir primeiro em João, mas eu tenho no meu coração de falarmos sobre o ministério de Paulo essa noite. John chapter 16. Perdão, capítulo 16, João 16. Please read verses 12, 13 through 15. Vamos ler do versículo 12 ao 15. João 16, 12 ao 15. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. The Lord Jesus, in this chapter, O Senhor Jesus, neste capítulo, is just a few hours away está em algumas horas apenas antes from his death on Calvary's cross. de sua morte na cruz do Calvário. He was going to leave them behind Ele os deixaria para trás and take his place on high. e tomaria seu lugar nas alturas. He would love, of course, to have shared so much from his heart. Em seu amor, ele gostaria de compartilhar muito do que estava em seu coração. But as he tells them in verse 12, they were not yet able to bear it. Mas, como é dito aqui no versículo 12, eles ainda não podiam suportar. But when the Holy Spirit would come, Mas quando o Espírito Santo viesse, who he calls another comforter, que ele chama de outro consolador, he would guide them into all truth. ele os guiaria em toda a verdade. It doesn't mean that he's just going to put truth in our laps. Isso não significa que ele simplesmente colocaria a verdade no nosso colo. He's going to guide us. Ele nos guiaria. When you're guiding someone, they have to walk or drive. Quando você está guiando alguém, ela tem que andar ou dirigir. But they say, turn left, turn right, go straight. Ele diz, vai para a esquerda, vai pela direita, ou então segue reto.
We are now in the position that the Lord anticipated. Nós estamos agora nessa posição que o Senhor Jesus antecipou. A divine person, as with manhood, went up into heaven. Uma pessoa divina com a humanidade agora no céu. And there is another divine person now on the earth. E agora existe uma outra pessoa divina aqui na terra. And if you've put your trust in Christ, e se você colocar sua fé em Cristo, sua confiança em Cristo, and you have come to him and are able to say he bore my sins, e você consegue ir a ele e dizer que ele suportou os meus pecados, then the Holy Spirit is not only living on this earth, então o Espírito Santo não está somente vivendo nessa terra, but he's taken up residence in you. mas ele está tomando residência em você. And he does many things inside of you and me. E ele faz muitas coisas dentro de você e dentro de mim. One of those things is to guide us into all truth. E uma das coisas é nos guiar para toda a verdade, em toda a verdade. You know, in our everyday language, we use words a little bit carelessly. Às vezes, na nossa linguagem diária, nós usamos algumas palavras um pouco descuidadas, de forma descuidada. We use the word always. I always do that. Nós usamos palavras como sempre, eu sempre faço isso. Or I say I never do that. Ou então eu nunca faço aquilo. Or we use the word all. Ou usamos a palavra tudo. But we use it kind of carelessly. Mas usamos de forma descuidada. But when we read the scriptures, mas quando nós lemos a Escritura, and there is a word, a definite word like all, e nós temos uma palavra definitiva como essa, tudo, tudo. It means all. Ele realmente significa tudo. And so the Holy Spirit is working in you and me to guide us. Então o Espírito Santo está trabalhando em mim e em ti para nos guiar into all truth. Em toda a verdade. Not 80%. Não 80%. Not 90%. Nem 90%. It's all open. Está toda aberta. And he desires to guide us into the understanding and the enjoyment of it. E ele está querendo nos guiar no entendimento e no desfrute de toda ela. Now let's turn quickly to a verse in Colossians chapter 1. Então vamos abrir rapidamente em Colossenses capítulo 1. In chapter 1. Colossenses 1. Please read verses 24 and 25 and 26. Vamos ler do versículo 24 ao 26. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, do qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. In the English Bible, in verse 25, na versão em inglês, no versículo 25, it says to fulfill. It was given to Paul to fulfill the word of God. Fala que foi dado para Paulo cumprir a palavra de Deus. But a better English translation says to complete the word of God. Em inglês fala para preencher, mas o correto seria cumprir, como está em nossa versão em português. And what the Apostle Paul is teaching us here, e o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, is that he had the privilege, é que ele teve o privilégio to put the last pieces in place of the revelation of God to man. De colocar os últimos pedaços, as últimas partes no lugar da revelação, Ele foi escolhido para colocar as últimas partes da verdade de Deus nos lugares devidos dela. In America, when they build a tall building out of, say, structural steel, nos Estados Unidos, quando eles estão construindo prédios grandes, when the iron workers raise and connect the last piece,
E quando eles estão colocando as últimas partes desse prédio, they have a little celebration. eles têm uma pequena celebração. They put maybe an American flag on that piece and they fly it up with the crane. Às vezes eles colocam uma bandeira americana e eles fazem com que ela suba até a posição onde ela vai ficar. Sometimes they'll put a fir tree, like a little green fir tree about the size of you. Ou eles colocam fir tree. Pine tree. Pinheira, um enfeite naquele pedaço e eleva ele até a posição onde ele vai ficar. When you build a bridge, sometimes we do the same thing. The last girder that goes in the bridge, we put something on it. Quando você está construindo uma ponte, da mesma forma, quando você vai colocar a última parte, coloque-se um enfeite ali. So you're driving, if a person like me, I'm driving through a city and I see a pine tree way up on a building, I know those guys have topped it out, as we say. Então eu estou dirigindo e vejo um pequeno pinheiro naquele prédio, eu reconheço que eles conseguiram chegar naquela posição, estão terminando aquele prédio. And so Paul had that privilege to put the last piece in place, pieces, I would say. Então Paulo teve este privilégio de colocar os últimos pedaços no seu devido lugar. So for a few minutes tonight, I want to go through 4 things that Paul was given to put in place. Então, hoje, por alguns minutos, eu gostaria de ver 4 coisas que Paulo teve o privilégio de colocar no seu devido lugar. They all have to do Todas elas têm a ver with the believers com o crente, after the day of Pentecost depois do dia de Pentecostes, that have been united to Christ que foi tendo sido unidos a Cristo, to make one new man. formando um novo homem. Christ himself, the head of this new man, the body of Christ, Cristo mesmo sendo feito a cabeça deste corpo, and you and I are members. e nós somos os membros. So let's turn to Ephesians chapter 3. Então vamos abrir em Efésios capítulo 3. And I'll tell you in my mind what these 4 are. E eu vou dizer advance. na minha mente o que essas 4 coisas são. The first one is the existence of a heavenly company, the body of Christ. A primeira delas é da existência de uma companhia celestial, o corpo de Cristo. The second one that was revealed to Paul is the characteristic expression of that body of Christ. E o segundo é a característica da expressão desse corpo de Cristo. And the third and the fourth one are the destiny of the body of Christ. E a terceira e a quarta é o destino desse corpo de Cristo. So in Ephesians 3, Em Efésios 3, let's read verses 1 through 7. Could you do that, please? vamos ler do versículo 1 ao 7. Efésios 3, 1 ao 7. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. In verse 5, Paul says that what he is communicating was not made known unto the sons, unto the children of men before. No versículo 5, Paulo diz que o que ele está comunicando não foi manifestado aos filhos dos homens anteriormente. These are brand new things. Essas são coisas completamente novas. If Paul was in an assembly
in Ephesus Se Paulo estivesse na Assembleia de Éfeso or Antioch, ou em Antioquia, and he stood up and started to communicate these things, e ele se levantasse e começasse a falar sobre essas coisas, and a brother in Christ or a Jew that was there or a Gentile would say, give me a scripture for that, Paul. e então um irmão se levantasse, ou então um judeu ou um gentil que estivesse ali e perguntasse: Paulo, me mostra uma escritura me explicando essas coisas. Anything I say tonight, Todas as coisas que eu falar esta noite, I sure hope I have a scripture for it. eu espero que eu mostre nas escrituras para vocês. But Paul had no scripture for these things. Mas Paulo não tinha nenhuma escritura para mostrar essas They were coisas. brand new. Elas eram novas. It was a revelation given unto him from the ascended Christ. Elas eram uma revelação dada a ele pelo Cristo que foi assunto ao céu. And so where it says in verse 5, not made known, No versículo 5 diz que não foi manifestado. it is important to take that very seriously. Isso é importante nós tomarmos com muita seriedade. Back in Colossians chapter 1, Em Colossenses capítulo 1, he says there, the mystery, verse 26, Colossians 1, just to go back for just a second. no versículo 26, voltando rapidamente, The mystery which hath been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints. diz: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e todas as gerações, e que agora foi manifestado em seus santos. Not made known, hid, Não foi feito conhecido, foi ocultado, and that doesn't mean that it's hid in the Old Testament either. e também não significa que esteve oculto no Antigo Testamento, This ou is a escondido no mystery. Antigo Testamento. As Brother Louis Amalfi spoke about secrets the other night, É um mistério, como o irmão Luiz Amalfi falou na outra noite, this was segredo. a wonderful secret in the heart of God. Era um segredo maravilhoso que estava no coração de Deus. And he refers in Ephesians 3, he calls it an eternal purpose. E em Efésios ele chama de propósito eterno, conselhos eternos. And we'll read what it is in a moment. E in nós Ephesians. vamos ler daqui a pouco. But em I just Efésios. want to stress Mas eu quero focar that our existence together as part of the body of Christ que nossa existência, estando juntos como o corpo de Cristo, and our destiny as Christ's body e nosso destino como o corpo de Cristo, was something that was hid in God and not revealed in Old Testament times. é algo que estava oculto em Deus e não foi revelado nos tempos do Antigo Testamento. And one of the reasons I stress that E uma das razões que eu quero focar nisso is because when you read in the Old Testament prophets, porque quando lemos os profetas do Antigo Testamento and it speaks of coming blessing e fala das bênçãos futuras for the Israel para Israel or for the ou Gentiles para os gentios or for people that it doesn't even specify, ou para pessoas que nem mesmo são it especificadas, is not speaking about the church. não está falando a respeito da igreja. Why? Por quê? Because the church was a secret hid in God Porque a igreja era uma coisa oculta em Deus and not revealed in the Old e Testament. não foi revelado no Antigo Testamento. So with that understanding, which is told me in Romans 16, E com esse entendimento que é dito em Romanos 16, Ephesians 3, Efésios 3, Colossians 1, Colossenses 1 and other places, e em outras partes. then when I read the prophets, I say, well, if it's not about the church, well, who is it about? Então, quando eu leio os profetas do Antigo Testamento, eu leio essas coisas e falo, então de quem eles estavam falando? It's about exactly who it says it's about. E então é justamente sobre aqueles de quem ele estava falando. It's about Judah. É sobre os judeus, It's about Ephraim. Efraim, It's about the nations of the earth as nações da terra, who are going to be blessed
que serão abençoadas. in a secondary manner, you would say, De uma forma secundária, podemos dizer assim, when Israel is brought into blessing in the coming day. quando Israel for trazido à bênção num dia vindouro. So it's I think, very important for us Então, uma coisa que é muito importante para nós, to hold these two wonderful truths, de termos essas duas maravilhosas verdades, that God is totally and thoroughly faithful to every promise he has made to his earthly people. é que Deus é infinitamente e comprometidamente, está comprometido com todas as promessas que foram feitas para o povo de Deus. Without turning to it, if I can remember, Sem abrir essa parte, se é que eu consigo me lembrar, in Matthew 13, em Mateus 13, the Lord says that I'm going to have to turn to it. Matthew 13, I'll read one verse there. Mateus 13, vamos ler apenas um versículo ali. Matthew 13 and verse 52. Versículo 52. E ele disse-lhes: Por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Things new and old. Coisas novas e velhas. That, I think, was the name of CHM's periodical. Things new and old. if I Esse era o remember nome right. de um periódico do Macintosh. And so you and I, who have been instructed into the things concerning the kingdom of heaven, E se você e eu somos instruídos nas coisas que dizem respeito ao reino dos céus, which I trust you all have been like I have been, e eu acredito que todos vocês têm sido instruídos, como eu também fui, we are looked upon as householders who have in our possession, in our stewardship, new things and old things. somos vistos como pessoas que têm na sua possessão coisas novas e coisas velhas. Not just one thing, Não somente uma coisa. and not things all mixed together. E também não coisas misturadas. If you come to my house Se vocês vão até a minha casa and we have a few good china teacups from my grandmother or my wife's grandmother, e vocês veem algumas porcelanas, algumas xícaras de porcelana da minha avó ou da minha tia-avó, they're not out in the garage. elas não vão estar na garagem. And if you go into the kitchen or into the dining room and you find my chainsaw, my shovel, and my axe, and all of those things, no. Ou então você vai até a copa, ou então a cozinha e encontra ali uma serra elétrica, uma pá e uma enxada. Não, vocês não vão encontrar elas ali. We have kitchen things in a kitchen place. Nós temos as coisas da cozinha na cozinha. We have work things in a workplace. E nós temos as ferramentas de trabalho no lugar das Not everything ferramentas. all jumbled together. As coisas não estão misturadas. You put your chainsaw or you put your shovel and your axe in your wife's kitchen, she's not going to be happy, Se não right? colocar seu machado e sua serra elétrica na cozinha, sua esposa não vai ficar feliz. And so tonight really we're speaking about new things. Então, essa noite nós estamos falando sobre as coisas novas. And of course, lo and behold, these things concern our eternal blessing. E também as coisas que dizem respeito à nossa bênção. So back to Ephesians chapter 3. Então, voltando a Efésios, capítulo 3. In verse 4, the apostle refers to the mystery of Christ. No versículo 4, o apóstolo fala sobre o mistério de Cristo. And I'm sure most know in this room that a mystery is not something that cannot be understood. E eu acredito que a maioria aqui saiba que o mistério não é algo que não possa ser compreendido, It's something that can only be understood by revelation. mas sim uma coisa que só pode ser compreendida por revelação. And the Lord has brought us into his fellowship and has called us his friends. E Deus nos chamou para a sua comunhão e tem nos chamado de seus amigos. And his desires to share these precious things that have been hidden from the beginning
of man on the earth. E ele tem o desejo de compartilhar essas coisas que têm estado ocultas desde o começo da Terra. And so the mystery is something that is revealed to faith. Então, o mistério é algo que é revelado por fé. There are maybe 8, 10, 12 mysteries in the New Testament. Deve haver 8, 10 ou 12 mistérios que são falados no Novo Testamento. The mystery of the olive tree in Romans 11. O mistério da oliveira em Romanos 11. The mystery of God in Revelation, I think it's chapter 11 or so. E o mistério de Deus que está em Apocalipse, e no capítulo 11 ou 12, provavelmente. The mystery of the kingdom of heaven. Os mistérios do reino dos céus. The mystery of godliness. O mistério da piedade. Mystery of iniquity. O mistério da iniquidade. There are many that are referred to in the New São Testament. muitos que são referidos no Novo Testamento. But you might say the capstone, the most precious mystery Mas podemos dizer que o principal, talvez o mais precioso mistério, is that during this time, é que durante este tempo, this unusual time esse tempo diferente between the sufferings of Christ and the coming glory, entre os sofrimentos de Cristo e a glória vindoura, futura, God is doing something that was not prophesied about in the Old Testament. Deus scriptures. está fazendo algo que não foi profetizado nos tempos do Antigo Testamento. And that is to gather out of the nations, E isso é tomar dentre as nações, out of Brazil and Uruguay, dentre o Chile, Brasil, Uruguai, Chile, America, Egypt, Estados all Unidos, the nations, Egito, ou todas as nações, a people for His name, um povo para o seu nome, a heavenly people. um povo celestial. In Ephesians 3 and Em Efésios 3, Verse 6, it speaks about some of the specifics of this wonderful mystery. no versículo 6 fala de algumas coisas específicas sobre este mistério. That the Gentiles should be joint heirs, Que os gentios são co-herdeiros joint body, e do mesmo corpo and joint partakers of His promise in Christ by the gospel. e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, ou co-participantes. It is wonderful for us when we're first saved É maravilhoso para nós, quando nós fomos salvos, to lay hold of the fact that we have been blessed by Christ. de tomarmos para nós o fato de que fomos abençoados por Cristo. And as we grow in our understanding of spiritual things, E à medida que crescemos no entendimento das coisas espirituais, we understand we've been blessed with Christ. nós entendemos que fomos abençoados com Cristo. I wouldn't dare to say such a thing. It would feel like blasphemy. Eu jamais diria uma coisa dessa, porque me sentiria como se estivesse blasfemando. But because of the work of Christ for us Mas por causa da obra de Cristo por nós and in us, e em nós, He has brought us into a place Ele tem nos trazido para um lugar that only He is worthy of. que somente Ele é digno de estar. And one of those things E uma destas coisas is that we have been made é que nós fomos feitos to be joint heirs with Christ co-herdeiros com Cristo. of all created things De todas as coisas in criadas heaven and earth. no céu e na terra. Yes, He made them, created them all, Sim, Ele criou todas as coisas, todas but essas coisas. He redeemed them Mas Ele redimiu when eles. the world and all that is in it E o mundo e tudo que há nele have been corrupted and stained by sin. tem sido corrompido e manchado pelo pecado. He has accomplished the work of redemption whereby He can righteously take it all back. Ele cumpriu a redenção de uma forma que ele pode tomar tudo para si novamente. And part of the eternal counsel of God E is that parte do conselho eterno de Deus é que, is over this whole created sphere, the whole universe. e que em todo este universo, toda essa esfera criada, It's going to be headed up by a man. vai ser encabeçado por um homem. Not an angel, Não um anjo, a man um homem. who happens to be the Son of God. Que,
por acaso é o Filho de Deus, God's eternal Son, o eterno Filho de Deus. become man, Se tornou um homem, head of all things. cabeça de todas as coisas. He hasn't taken possession of it yet. Ele não tomou posse disso ainda. But when he does, Mas quando ele o fizer, if you're a believer, se você é um crente, you're going to be with him. você estará com ele. Going to be beside him. Você estará do lado dele. As a wife is Como a partner with her esposa, husband. sua parceira. You're a joint heir with him. Você é co-herdeiro. Heirs of God and joint heirs with Christ. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. The next aspect is joint body. O próximo aspecto é de um mesmo corpo. You are already members of his body. We are looked upon mystically as one body. We are joined to the man in heaven. Nós todos já somos um só corpo. De uma forma mística e espiritual, todos já somos vistos como um só corpo no céu. This was accomplished for the first time Isso foi feito a primeira vez when the Holy Spirit was sent down from heaven. quando o Espírito Santo foi enviado do céu. After the Lord Jesus ascended on high as man. Depois que o Senhor Jesus foi assunto ao céu como homem. And those believers that were present there E aqueles crentes que estavam on the presentes day ali of Pentecost no dia de Pentecostes were united into one. foram unidos em um Brand new man. novo homem. Well, all of those believers, one by one, went home to be with the Lord. Todos aqueles crentes, um por um, foram sendo levados para estarem na casa com o Senhor. And the Spirit of God worked in the hearts and the lives of others to bring them into that relationship. E o Espírito de Deus operou nos corações e na vida de outros para trazê-los a esse relacionamento. And now you and I are in that relationship. We're part of that one body. E agora eu e você estamos aqui neste relacionamento, participando deste um só corpo. Joint heirs, Co-herdeiros joint body, do mesmo corpo. and joint partakers of his promise in Christ by the gospel. E co-participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. What is that promise? E o que é essa promessa? It's eternal life. É a vida eterna. Life eternal, eternal life. Vida eterna. You Vida say, well, I eternal. thought I already had eternal life. E você pode dizer, eu já tinha vida eterna. If you're a believer, you already have eternal life. Se você é um crente, você já tem vida eterna. But sometimes in the scriptures, in the New Testament, Mas às vezes no Novo Testamento, na Escritura, especially in the Apostle Paul, e especialmente com o apóstolo Paulo, eternal life is looked upon as something that is ahead of us. a vida eterna é vista como algo que está na nossa frente. When no you futuro. and I are momentarily taken into the full liberty of glory. Quando nós somos libertos momentaneamente à plenitude da glória. Sometimes when we look at a person and we say, they don't fit in that place, in that company, in that school. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e falamos, ela não se encaixa bem nessa empresa, naquela posição, naquela escola. We say in English, he's a fish out of water. Às vezes nós dizemos, ele é um peixe fora d'água. And if you're a believer, you have eternal life, E se você é um crente, você tem vida eterna, and you're a fish out of water. você é um peixe fora d'água. Because the life you have is really suited for heaven. Porque a nova vida, That's where it'll ela be in se its encaixa full, com o céu. Ela foi feita para aquela posição. that's where it'll be in its full liberty. É lá que ela terá sua plena liberdade. I don't want to run down rabbit holes here, but I can't resist. Não quero... There are four aspects, four ways that eternal life has been or will be seen. Existem 4 formas que a vida eterna pode ser vista. It once subsisted only in divine persons. Uma vez ela subsistiu somente nas pessoas divinas, Before the worlds were made. antes do mundo ser criado. The Apostle John, when he writes his first epistle, O apóstolo João, quando ele escreve sua primeira epístola, he refers to, in chapter 1, ele se refere a ela em capítulo 1, and he says in verse 2, no versículo 2, we show unto you that eternal life which was with the Father vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai and was manifested unto
us. e nos foi manifestada. Before the worlds were made, there was eternal life. Antes que o mundo fosse criado, havia a vida eterna. The second way eternal life was seen A segunda forma que a vida eterna é vista was when the eternal Son é quando o Filho eterno came into this world, veio até este mundo, born of a virgin. nascido de uma virgem. Here he is in this world. There is a man that is actually the eternal Son manifest in flesh. E aqui nós temos um homem nascido de mulher que era o Filho eterno manifestado em carne. And there, for the first time in E the whole aqui pela primeira vez em toda a história history of this universe, toda a história deste universo, God was seen Deus foi visto in a man. em um homem. We have that in Colossians. Nós temos isso em Colossenses. In him dwelleth bodily. Nele habita corporalmente Sounds good. All the fullness of the toda a Godhead. plenitude. But when the Greeks came, if you and I had come to him then, Mas quando os gregos vieram, se nós tivéssemos and we ido ali, então, said to the disciples, Sir, we would dissesse- see Jesus, e nós falássemos como os discípulos, nós vemos Jesus. the heart of the Savior O coração do Salvador was constrained. estava constrito. In another place, Quando os gregos vieram pedir para ver Jesus, isso. he says, he could say in another place, I have a baptism to be baptized with, and how am I straightened? How am I pained until it be accomplished? Ele fala em outra passagem aqui, tem um batismo que eu devo ser batizado e como eu sofro, eu me angustio até que se complete. And so we had to pass on to those dear men, Gentiles. Então ele tem que passar para aqueles homens, os gentios. He would say, except the corn of wheat fall into the ground and die, it abides alone. Ele diz, a menos que o grão caia à terra e morra, ele ficará sozinho. In a vital way, Numa forma vital, that life was alone, aquela vida estava sozinha, misunderstood, não compreendida, unappreciated, sem ser apreciada, picked at, constantly picked at by the religious, by all around him. atacada constantemente pelos religiosos que estavam ao seu redor. The stranger from heaven. Eram estranhos do céu. But he said, when the corn of wheat falls into the ground and die, Mas ele diz que quando o grão cai na terra e morre, it abides alone. ele fica sozinho. But if it die, Mas se ele morrer, it'll bring forth much fruit. vai dar muito fruto. And if you're a believer here in the room today, you're part of that much fruit. E se você é um crente aqui essa noite, você é parte deste muito fruto. And as he could announce, E como ele pôde anunciar, if you believe se você crê on the Lord Jesus no Christ, Senhor Jesus Cristo, you will possess presently você é possuído presentemente, eternal life. você possui agora a vida eterna. That's the third way eternal life is displayed. Essa é a terceira forma que a vida eterna é mostrada. In John's gospel, it was displayed in him alone. E no Evangelho de João era mostrada somente nele. In John's epistle, Na Epístola de João, the Apostle John could speak about the character and nature of that life. What's that life like? o apóstolo João fala sobre a natureza e os aspectos daquela vida. Como era aquela vida? It loves, Ela ama, it is pure like light, é pura como a luz, it obeys, obediente. all of those things. It's the character of Todas that essas life. coisas são as características daquela vida. And then he says, which things are true in him and in you? E diz, essas coisas são verdades nele e em vós. Because now the corn of wheat is reproducing. Porque agora o grão estava reproduzindo. And just like in the book of Genesis, when Yeah. natural things were created, everything with its seed in itself reproduced after its kind. E assim como em Gênesis as coisas naturais se reproduziam, todas as sementes reproduzem de acordo com sua própria espécie. And this eternal life is now reproducing after its kind. E agora essa nova vida está reproduzindo de acordo com a sua espécie. And so not only are we part of the body of Christ because of the Holy Spirit uniting us all together, Então nós não somente somos partes do corpo de Cristo unidos But now- juntos,
but now we are one with him because we share that life. Mas agora nós também somos um com ele porque nós compartilhamos desta vida. He that's sanctified and they who are sanctified are all of one in Hebrews. Aquele que santifica e o que é santificado são um, como é dito em Hebreus. For which cause he is not ashamed to call them brethren. E pelo que não se envergonha de chamá-los irmãos. And so that's eternal life. Então esta é a Oh, the vida fourth one. eterna. The fourth E one. a quarta agora. The fourth one, if the Lord comes tonight. Se o Senhor voltar esta noite, That life that you presently enjoy é a vida que você já desfruta no is presente, going to be unleashed, vai ser liberta and it's going to be in the element e vai ser no elemento, of heavenly glory na glória that it was designed celestial. for. Designed for. Ela estará na glória celestial para a qual ela foi planejada, That's foi where your feita. life belongs. É ali que a sua vida pertence. You take a fish Você pega um peixe, in a little goldfish in here, coloca um peixinho dourado aqui, put it out into the lake, out into the sea, coloca ele num lago, no mar, full liberty. plena liberdade. Right now, you and I have the liberty of the Spirit, Agora, tu e eu temos a liberdade no espírito, but it's challenged by the flesh. mas é confrontada pela carne. It's challenged by the groans, the infirmities of this earthen vessel in which we live. É confrontada pelas tristezas e dores que nós enfrentamos nesse corpo que vivemos. But in a moment, Mas em um momento we'll be set free. vai ser liberta. We're going to feel at home Vamos nos sentir em casa, in a place we've never been before. num lugar que nós nunca estivemos antes. As the hymn writer says, there no stranger God will meet thee. É como diz no hino, Stranger nenhum thou. estranho será encontrado lá. Stranger thou in courts above. Estranhos lá nas cortes He celestiais. will greet us with a love that we've already felt and experienced here. Vão nos cumprimentar. Eu não vou saber traduzir o poema. I'm sorry, poetry is hard to. You're doing a good job. Well, for the sake of time, let's move to 1 Corinthians 11 for the second one of Vamos these para 2 revelations. Coríntios. There are other revelations, of course, that I'm not going to address. You can 2 think of, Coríntios 11. Existem outras revelações que nós não vamos conseguir falar nesta noite. we could have read so far Nós poderíamos ter lido até agora that the existence of the church was in the mind and heart of God before He created anything that was created. que a criação da igreja foi planejada na mente de Deus antes de qualquer coisa ser criada. You can close your eyes and think of a time where there's no stars, no earth, no anything. Você There pode is fechar God. seus olhos e imaginar um tempo em que não havia estrelas, nem sol, nem lua, nem nada, só havia Deus. But in that eternity, Mas naquela eternidade, God had an eternal purpose. Deus tinha um propósito eterno. Sometimes brothers pray, and we shouldn't criticize prayers, but Às vezes os irmãos oram, e nós não devemos criticar as and orações, mas, sometimes they pray and they thank God for His plan of salvation, e às vezes eles agradecem pelo seu plano de salvação. as if I get in trouble É como in my se eu, work. é como se eu estivesse em problemas no meu trabalho And I come up with a plan to bail myself out, e to fix it. aí eu planejo algo para corrigir aquele problema. Your blessing and mine, Sua bênção e a minha, and God's intention to display eternal glory na intenção de Deus para demonstrar a glória, is not it's not a fix-it plan. não é um plano de correção, It was eternal. é um plano eterno. And if you're a believer, you can see in the scripture E se você é um crente, você pode ver nas Escrituras that you, as an individual, que você, como um indivíduo, were chosen in Christ foi escolhido em Cristo before the foundation of the world. antes da fundação do mundo. 1 Corinthians 11. 1 Coríntios 11.
We'll just read a well-known passage, of Vamos course. ler uma porção muito conhecida. I just want to point out the beginning of this passage from verse 23. If you could read verse 23. Vamos ler apenas o versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Segunda? Second? First, I'm sorry. First. Primeira. Corinthians. Sorry. It's probably me. His mind is younger than mine. Sharper. 1 Corinthians chapter 11. Did you read it already? Yes. You with me now? Primeira, vou ler novamente. Ele falou 2, depois ele falou 1, aí eu estava no 2 e pulei para 1. Enfim, vou ler novamente. 1 Coríntios 11, 23. In Ephesians 3, we read the language where Paul said it was revealed unto me. Not us, he said me. Fala que, em Efésios nós vemos que Paulo fala que foi revelado a mim, e não a nós, a mim. He was a chosen vessel Ele era um vaso escolhido to receive those revelations. para receber aquelas And he revelações. communicated them to the other apostles and prophets. E ele comunicou aquilo para os outros apóstolos e profetas. But they weren't just for the apostles and prophets. Mas não era somente para os apóstolos e They were for you profetas. and me. Era também para mim e para você. And so they were delivered unto him to give to you and me Então foi dado a ele para que ele entregasse a você e a mim, as part of the faith como parte da fé, which was once communicated to the saints. que uma vez foi comunicada aos santos, entregue aos santos, dado aos santos. Here in 1 Corinthians 11, Aqui em 1 Coríntios 11, Paul says here, I have received of the Lord that which I delivered unto you. Another revelation. porque diz, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Outra revelação. But this one is very curious. Mas essa é muito curiosa. Can you imagine Peter sitting there and listening? Peter sitting in the audience. Você consegue John imaginar? sitting over here. Você consegue imaginar Pedro sentado And aqui, Andrew is there. João sentado ali, ouvindo isso? And they're looking across the room at each E other. eles estão olhando um para o outro naquele salão. A revelation? Uma revelação. Paul, Paulo? you weren't even there. Você nem estava lá. We were there. Você nem estava lá. Where do you get off talking about this is a revelation that Christ gave to you? De que você está falando? Cristo We were te there deu uma when he first revelação? instituted it. Nós estávamos lá quando ele primeiro fez isso, pela primeira vez. And I think you know the answer. E eu acredito que vocês sabem a resposta. If you read the accounts in all the four Gospels, Se vocês lerem um relato nos 4 it is evangelhos, very Jewish é muito judaico. because we know from the New Testament Porque sabemos no Novo Testamento that Jesus Christ was a minister of the circumcision que Jesus Cristo era o ministro da circuncisão, to confirm the promises made to the fathers. que é para confirmar as promessas feitas aos pais. When I got saved and my boyhood friends heard about it, Quando eu fui salvo na minha juventude, meus amigos ouviram sobre isso. they said, "You're the last person I thought would ever be a Christian." Meus amigos falaram, você é a última pessoa que eu pensei que se tornaria um cristão. And then when they heard the gospel, they said, Então, quando eles ouviram o evangelho, eles disseram, What is right about you being in heaven? o que tem de certo em você estando no céu? I said, it's the Indo pro blood céu. of Christ. E ele falou, é Cristo, The blood tudo é of sobre Jesus Cristo. Christ, his son, has cleansed me from all sin. O que tem de bom em você para te levar para o céu? And E ele he has- falou, o sangue de Cristo me purificou de todos os pecados. He has received me righteously because of the value of what he did for Ele me God. recebeu de uma forma justa por causa do sangue, do valor do sangue que foi derramado. So if there are nations that don't get it in the Então- future after we're gone, Então, se há nações que não entendem no futuro And they start para onde wi- nós iremos ir, and they start whispering to each other, what's with these Jews? e eles começarem a falar entre si, e esses judeus? Like, why are they? Por que que eles? What makes them Por que the ones that are eles? going to be brought into blessing? Por que eles vão ser levados à bênção? Do you know what they've done for thousands of years? Vocês sabem o que eles fizeram por milhares de anos? Mais de 1000 anos? Read the failures in this book. Leiam as falhas deles nesse livro. Jesus died for that nation.
just like he Jesus died for morreu you. por aquela nação, assim como ele morreu por você e por mim. And in the coming day, they're going to be brought into blessing the same way you were. E num dia vindouro eles serão trazidos à bênção como nós seremos. Repentance towards God Arrependimento and para com Deus faith in our Lord Jesus e Christ. fé no Senhor Jesus. And so it's very Jewish, and rightfully so. E isso é uma coisa muito judaica e foi feita dessa forma mesmo. And if Era para after ser assim. the accomplishment of the work of Calvary, E no cumprimento da obra do Calvário, the Jews had come like John read in Acts chapter 2, e os judeus vieram, como John leu em Atos capítulo 2, if the nation as a nation had said, men and brethren, what shall we do? e se a nação dissesse, irmãos, varões e irmãos, que faremos, pois? And they had repented E eles se arrependessem and separated themselves from their guilt. e separassem da culpa. It says in Acts chapter 3 that he would have sent Jesus Christ. Diz no capítulo 3 de Atos que ele enviaria Jesus Cristo. He's coming again, we all know that. Ele virá novamente, todos sabemos disso. The offer was made A oferta já foi feita, even after mesmo day. depois the day of Pentecost. do Acts dia chapter do 3. Pentecostes. Atos capítulo 3. In the early chapters of Acts, E nos capítulos, os primeiros capítulos de Atos, even though the test of man was over, mesmo que o teste do homem Proven- estivesse terminado, proven completely wicked by consciously murdering the Son of God himself, sendo provado pela consciência iníqua, matando o Filho de Deus, yet the Spirit of God ainda assim o Espírito de in Deus, those early days, naqueles dias iniciais, it's like in Luke 13 where he como em Lucas 13, where the fig tree bears no fruit. é como a figueira que não estava dando And frutos. it's like, let's cut it down. Ele fala, vamos cortar. No, the servant says, let's dig around it and dung it. Não, vamos cavar ao redor Give it e another adubar. year. Vamos esperar mais um ano. And I believe in those early chapters of Acts, E eu creio that que is that naqueles extra primeiros year. capítulos de Atos é este ano extra. And in the stoning of Stephen, E o apedrejamento de Estevão, who looks up olha, and sees the Son of Man Olha. standing at the right hand of God. olha para o céu e vê o Filho do Homem em pé diante do trono de Deus. And they stone Stephen, E eles apedrejam Estevão. and they seal, for Então the é time selado. being, up to this present hour, Daquele tempo até agora, their guilt and their rejection a sua culpa e sua rejeição, until a coming day. até um dia vindouro. And so when Paul said, I have received of the Lord, Então, quando Paulo fala que eu recebi do Senhor, I believe he got a revelation eu acredito que ele tem uma revelação as to that supper, as to the loaf. a respeito daquela ceia, daquele pão. And as it says there in Corinthians, E fala aqui em Coríntios, it's in chapter 10, no capítulo 10, we, being many, are one bread. porque sendo muitos somos um só pão. A character associated with that loaf O caráter associado àquele pão that was unknown by those 11 disciples. que não era conhecido pelos outros 11 discípulos, But hopefully it's known by all of us. mas espero que seja conhecido por todos nós. The broken loaf, his body given for us in death, O pão partido, o corpo dele entregue por nós em sua morte. and the loaf representing E o pão representando that oneness of fellowship we've all been brought into already. a unidade da comunhão que todos nós fomos trazidos já agora. And the cup E a taça separated from the loaf, separada do pão. the blood of Christ, which was poured out and shed on O sangue de Calvary's Cristo cross. que foi derramado por nós. And so, if the existence of the church Então, was se a existe- mystery hid in God, Então, se a existência da igreja foi escondida em Deus, the characteristic expression of it então a expressão característica disso was not made known either. não era conhecida também. And I believe this is why E eu acredito que é por isso Paul received a revelation que Paulo recebeu a revelação
about that supper. daquela That loaf and ceia, that cup. do pão e da taça do vinho. We have just a few seconds. Temos somente alguns poucos segundos. The next one we could turn to would be in 1 Corinthians 15. O próximo seria em 1 Coríntios, capítulo 15. And there we see another revelation. E aqui nós vemos outra revelação. Verse 51. Versículo 51. I show you a mystery. Aqui vos digo um mistério. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. In 1 Corinthians 15, you're not going up to heaven. Em 1 Coríntios 15, vocês não estão indo para o céu. You're changed in the twinkling of an eye. Vocês estão sendo transformados num piscar de olhos. The dead in Christ will be raised. Os mortos em Cristo serão ressuscitados. These mortal bodies will put on immortality. Esses corpos mortais serão colocados em imortalidade. And in the twinkling of an E eye, num piscar de olhos, we're going to be like Christ, seremos como Cristo. spirit, soul, and body. Espírito, alma e corpo. In 1 Thessalonians chapter 4, Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, which is tied to that verse in 1 Corinthians 15, que é conectado com esse versículo em 1 Coríntios 15, tied to it by the reference to the trump of God, é conectado por a referência da trombeta de Deus. we read there in verse 15, Lemos no versículo 15. this we say unto you by the word of the Lord, Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. The Lord himself shall descend from heaven with a shout, Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, the voice of the archangel and the trump of God. com a voz de arcanjo e com trombeta de Deus. The dead in Christ shall rise first. E os mortos, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Then we, E depois nós. Paul included himself, Paulo incluiu a si mesmo. which are alive and remain, Os que ficarmos vivos, shall be caught up together with them in the clouds seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. to meet the Lord in the air. E encontrar o Senhor nos ares. This is your destiny and mine. Este é o teu destino e o meu. You want to know how to comfort somebody? You go, you're a healthy young person, you visit some old person like me in the hospital or on their deathbed. How do you comfort them? Se você quer consolar uma pessoa, você que é um jovem e vai visitar uma pessoa mais velha como eu, ou alguém que está no leito de morte, como você consola essa pessoa? Comfort one another with these words. Conforte, console uns aos outros com essas palavras. The brothers that I have known and sisters who are on their deathbed, Os irmãos e irmãs que eu conheci e os encontrei no seu leito de morte, it's interesting how they like to talk about the coming of the Lord. é muito interessante como eles gostam de falar sobre a vinda do Senhor. They were looking for the one to take them up, Eles estavam esperando por aquele que os levaria para cima. not the one to bury their body. E não estavam esperando por aqueles que iriam enterrar o seu corpo. Permit me to read one more verse. I know our time is gone. 2 Thessalonians chapter 2. Vamos ler mais um versículo em 2 2 Tessalonicenses, Thessalonians chapter 2. capítulo 2. 2 This- Tessalonicenses, capítulo 2. Precisamos entregar o salão pro buffet. They don't need to leave the meeting room at the right time in as the middle before. in the middle of the action. Yeah. 2 Thessalonians 2 would be a good place to stop. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, talvez seja um bom ponto para parar. In that chapter we read about the terrible destiny Aqui, nesse capítulo, nós lemos sobre o terrível destino of those that received the knowledge of the truth but not the love of it. daqueles que receberam o conhecimento da verdade, mas não o amor dele. They were going to run into terrible judgment and wrath from God like this world has never seen upon the earth. Elas vão caminhar para um terrível julgamento e tribulação que esse mundo jamais viu. And there will be a great delusion. E haverá uma grande ilusão, mentira, engano. A delusion like this world has never yet seen. Um engano que esse mundo jamais viu.
I think it's going to be great because Eu acredito que será gigante, I grande, think of some of the delusions men have been under for hundreds of years. porque eu vejo alguns dos enganos que os homens têm acreditado por todos esses anos. I know some brilliant men and women, Eu conheço homens brilhantes, homens e mulheres brilhantes. and they think that these wonderfully made bodies and this whole universe E eles acreditam of que stars and planets esse corpo magnífico e esse universo de estrelas e planetas somehow came to be out of nothing. apareceram do nada. To me, if a person can believe in evolution, Para mim, se uma pessoa consegue acreditar na evolução, they'll believe anything. eles acreditam em qualquer coisa. It is the most ridiculous idea É a ideia mais ridícula I have ever heard in my life. que eu já ouvi em toda a minha vida. But if you say out in public, Mas se você falar isso publicamente, if you're a teacher in a university or a school and you say, I believe that God created everything that is and evolution is a joke, e se você falar isso numa universidade, que eu acredito no que Deus criou todas as coisas e a evolução é uma brincadeira, you better find a new job. é melhor você encontrar um novo trabalho. And so that is the destiny Então este é o destino of those that received not the love of the truth. They were exposed to it. They had no love for it. E esse é o destino daqueles que não receberam o amor da verdade. Eles receberam a verdade, mas não o amor dela. But in contrast to that, Mas em contraste com isso, these are young believers he's writing to. esse aqui são jovens cristãos para quem ele estava escrevendo. Only a few weeks with Paul and Silas. Somente algumas semanas com Paulo e Silas. And then a few weeks later, he writes the first letter to them, the first epistle. E algumas semanas depois ele escreve a primeira carta para And eles. then not much longer, this one. E depois de pouco tempo, esta aqui. So anything, just as an aside, anything you read, especially younger, newer to the scriptures, Então, qualquer coisa que você lê, especialmente os que são novos na leitura da Escritura, anything you read in 1st or 2nd Thessalonians, tudo que você lê em 1ª e 2ª you Tessalonicenses, should be able to grasp it. você deveria ser capaz de segurar, de Even if you were entender. saved 2 months ago. Mesmo que você foi salvo somente há 2 meses atrás. It was written to young, freshly saved believers out of wicked idolatry. Foi escrito para jovens cristãos, pessoas que tinham acabado de se converter da idolatria. And they were being convinced somehow or other that all the persecution they were enduring from their countrymen E eles tinham sido convencidos de que toda a perseguição que eles estavam sofrendo dos seus concidadãos was evidence that was proof that they were somehow in this time of tribulation that was coming on the world. era uma evidência de que eles estavam passando por essa tribulação que vai vir sobre o mundo. And the apostle shows them that could not be, and he gives them the reasons further on earlier in this epistle. E o apóstolo mostra que isso não podia ser o caso e mostra algumas das razões dessas epístolas. But then he summarizes their life, Mas então ele resume a vida deles, what has happened to them already, o que já havia acontecido com and eles what their destiny e is qual é o destino in deles just these few verses. em alguns poucos versículos. If you could just read, please, from verse 13 to the end of the chapter, 13 through 17. Vamos ler do versículo 13 ao final. 2 Tessalonicenses, This is you. isso aqui é If you are a você. believer, this is you. Se você é cristão, isso aqui é você. 2 Tessalonicenses 2, 13 ao final do capítulo. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda a boa palavra e obra. This is your spiritual history from Esta é a sua história to espiritual, Z. do A ao Z. It began
começa in verse 13. no versículo 13. God chose you from the beginning unto salvation. Deus te elegeu desde o princípio para a salvação. Your eternal blessing Sua bênção eterna was because he set his mind, his heart upon you. foi porque Ele pensou em você. And then he worked just like in the Genesis chapter 1, the Spirit of God moved on the waters of your dark soul. E nós vemos a obra como em Gênesis 1, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. And the Spirit of God gave you life E o Espírito de Deus te deu vida when you were dead. quando você estava morto. He quickened you. Ele te vivificou. And that may have made you miserable. E talvez te fez... It did me. I was a miserable young man. Eu era um jovem miserável. Sanctification, setting us apart by the Spirit unto belief of the truth. Santificação do Espírito e fé da verdade. And that new life you were given like Nicodemus, Essa nova vida que foi dada, like como é dito para Nicodemos, like as it was explained to Nicodemus, como foi explicado para Nicodemos, it heard the report ele ouviu o relato and it believed it. e creu. And then what happened? E olha o que acontece. By the call of the gospel, Pelo nosso evangelho vos chamou. you are called to obtain the glory of our Lord Jesus Christ. Você foi chamado para obter a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. The blessed Son of God has many glories, O bendito Filho de Deus tem muitas glórias. some of which cannot be shared. He's God over all, blessed forever. Muitas delas não podem ser compartilhadas porque pertencem a Ele como Deus eterno. But those that he acquired as a victorious man here in this world Mas aquelas que pertencem a Ele como homem vitorioso neste and mundo on Calvary's cross, e na cruz do Calvário, he's going to share with you. Ele vai compartilhar com você. That's your destiny. Este é o teu destino. I almost would, the hymn writers expressed it. Os escritores de hinos são... I didn't hear you. The hymn writers expressed this thought. Os escritores de hinos expressam dessa forma. And when I was a young brother, Quando eu era um jovem, like irmão, quando... pick on some of these young ones, Estou tentando ver um I jovem quoted aqui. one of these, I must have quoted one of these hymns in my prayer of thanksgiving at the Lord's Supper. Eu citei um desses hinos quando eu dei as graças na mesa, na ceia do Senhor. There was a visiting brother there from another place. Havia older um brother. irmão visitando de outra A assembleia local brother wanted me put out of fellowship for blasphemy. e um irmão queria me colocar fora de comunhão por blasfêmia. And the visiting brother, thankfully, E graças said, no, brother, que o irmão estava ali, that's what the scriptures say. isso é o que a escritura, graças que o irmão estava, perdão, vou reformular. Ainda bem que o irmão estava visitando, porque ele chegou para o outro irmão e falou: não, irmão, isso é o que a escritura diz. The love wherewith he loves his son, such is his love for me. O amor que ele ama o seu irmão, o amor com o qual ele ama o seu filho é o amor por mim. So near Tão próximo that in the person of his son, que na pessoa do seu filho I am as near as he. eu estou tão próximo quanto And we ele. could go on with this. E poderíamos continuar com But isso. it's like he won the first place. He's standing on the podium É with como se the ele gold quisesse- medal and he's the victor. E é como se ele quisesse o primeiro lugar, ele estivesse ali no pódio, ele é o vitorioso. But he makes the podium huge. Mas ele faz o pódio ser And enorme. he brings you and me up E ele there. traz você, me traz também. And we stand next to him. E aí nós ficamos ali do lado dele. He puts his arms around E ele us. coloca os seus braços sobre nós. That's the place Este é o lugar that he's won for you and me. que ele preparou para você e para mim. In the English hymn book, there's an expression. No inário em inglês tem uma expressão: We stand accepted in the place nós estamos aceitos no lugar that none but Christ could claim. que somente Cristo poderia clamar para si. Wonderful. Maravilhoso. Well, as it says in the end of that passage, you still have it open? Yes. The very last verse. Diz no final dessa porção, o último versículo: console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra.
May the Lord comfort our hearts Que o Senhor possa confortar, consolar nossos and corações make us all fruitful e que possamos ser frutíferos in every good word and work. em toda boa palavra e obra. Let's just commend ourselves to Vamos the Lord. encomendar a nós mesmos. Blessed God and Father, Bendito Deus e Pai, we hardly know what to say nós mal sabemos o que dizer to Thee of these things. a Ti sobre essas coisas. We tend to say like David, Nós temos a tendência de falar como Davi. such things are too wonderful for me. Essas coisas são muito maravilhosas para mim. But we know it is Thy desire Mas sabemos que é o Teu desejo for us to enter in, to understand de entrarmos no entendimento these things which concern Thy Son nessas coisas que dizem respeito ao Teu Filho and that eternal relationship e nesse relacionamento eterno that we shall share with Him que iremos compartilhar com Ele for all eternity. por toda a eternidade. We bless Thee, our God, for Nós bendizemos a Ti, ó Deus, this grace that has reached out even unto us. que foi por essa graça que foi lançada sobre nós. Help us to walk in the enjoyment of these things. Nos ajude a andar no desfrute dessas coisas. We give Thee thanks. Damos graças a Ti. Blessed God, our Father, Bendito Deus e Pai, in the precious name of our God, our Savior, no precioso nome de nosso Deus e Salvador, the Lord Jesus Christ. o Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém.